Agora, com vocês, o programa Podcast, com a cantora Rose Reis. Olá, amadinhos e amadinhas de plantão. Beijo estrelado para você, uma excelente noite para você. Que bom estar aqui, um novo cenário para vocês. Tudo é feito para a honra e glória do Senhor e tudo é feito para vocês e com vocês. Que é claro que tudo para a gente fazer, a gente tem as pessoas que nos abençoam e continue sendo abençoador dessa obra. Já estamos aqui com a nossa convidada Monique Dias, psicanalista, que está com um tema maravilhoso. Fala para mim, você chegou bem? Cheguei bem, apesar de toda essa chuva inesperada, né? Glória, nós oramos em oração para não chover, para a gente poder estarmos aqui. Estamos também com a Giovana, glória a Deus, chegou Glória bem também? Cheguei, né? Vim de carona, carona abençoada. Eita, glória. Nós estamos aqui com o único propósito de passar para vocês tudo aquilo que é ensinamento para a honra e glória de Deus, né? Eu sempre costumo dizer que tudo a gente faz, mas é para Ele, para a honra dele. Nada é para nós, né? Eu abri o podcast porque eu vi mais uma ferramenta de ensino para outras pessoas, para que as outras pessoas possam entender alguns temas que são colocados aqui, que não são muito colocados em igrejas, e que possa esclarecer bastante para outras pessoas que estão lá do lado, né? Querendo entender mais sobre esse mundo gospel, que não é só igreja, que não é só jejuar, que não é só... isso tudo é uma ferramenta mais espiritual, mas a saúde mental pouco se fala na igreja. E hoje nós estamos aqui para esclarecer a vocês tudo que precisa ser esclarecido. Já está chegando perguntas aqui para mim, muito importante, que vai somar bastante, e você pode ter certeza que a sua pergunta não é só sua dúvida, é dúvidas também de outras pessoas, tá? Já quero agradecer a você que manda mensagem para mim, agradecendo por ter feito o podcast. Quero agradecer você que assiste o meu canal de YouTube, lembrando vocês que quem não conseguiu assistir ao vivo, vai conseguir assistir no meu canal de YouTube, Rose Reis Oficial, com 2 L no final, né? Tá até aqui, ó, Rose Reis Oficial com 2 L, e ali você vai pegar completinho para vocês, tá bom? Então eu quero agradecer a você que nos acompanha, tem nos abençoado, tem gente que ora por esse podcast, eu quero agradecer a você por isso, tá bom? Como eu falei para vocês, hoje a gente tá aqui com a Monique Dias, é uma psicanalista, ela vai falar um pouquinho dela, mas antes da gente entrar no tema, que é muito importante, eu quero dizer para você que tem um testemunho forte, algo que precisa ser contado aqui. Eu quero te convidar a você participar do Rose Reis Cast. Eu tenho certeza que vai ser edificante, não para você se exaltar, mas exaltar o nome daquele que vive e reina e o que ele tem feito na tua vida. Deus não aceita que nós sejamos tímidos, porque os tímidos não abrem a boca para falar aquilo que Deus faz. E você precisa falar aquilo que Deus tem feito na tua vida. E eu tenho certeza que através do teu testemunho, você vai edificar outras vidas, fortalecer outras pessoas que estão abatidas espiritualmente, precisando às vezes entender o caminho qual ela deve tomar. E às vezes você pode ser um divisor de água para essa pessoa. Então me procure, ligue lá pra gente no DDD 27 99997 3736 99997 3736. E você também que deseja ser um dos nossos patrocinadores, nós já estamos montando os patrocínios para colocar aqui, para ir rodando, para vocês verem, né? E tem pessoas, é claro, que não querem aparecer, mas tem pessoas que não vê importância, mas tem pessoas que acham importante para mostrar que está sendo abençoador da obra de Deus. Porque isso aqui é uma ferramenta para alcançar mais almas, tá bom? Então, você que deseja ser o patrocinador, nos procure também
pelo telefone DDD 27 99997 3736. 99997 3736. Como vocês sabem, eu passo o recado tudo no início. Para quê? Para que nós possamos explorar mais a nossa convidada. Porque hoje o assunto é sobrenatural e muito importante. Então, você que tiver perguntas, podem continuar mandando, que se der, dentro desse momento aqui, a gente vai estar respondendo, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a nossa convidada de honra, que vai estar passando pra gente algumas situações dentro da psicanálise e também dentro do espiritual, né? Um prazer estar com você aqui. É uma honra estar te recebendo aqui para você poder esclarecer mais sobre esse assunto que não é tão explorado dentro da Casa de Deus. Então, vamos primeiro, antes de você falar sobre o tema, conhecer quem é a Monique Dias. Se nasceu em berço de ouro, né? Que é o berço de cristão, que é o pai dono do ouro e da prata. Se não nasceu, você teve que conquistar isso. Me fala um pouquinho quem é a Monique Dias. Boa noite a todos, né? Eu sou Monique, casada, mãe da Carmen, de 3 anos. E eu não nasci no berço evangélico. A minha mãe foi mãe solteira. Poucas pessoas sabem disso, né? Tô abrindo aqui agora nesse momento. E quando eu estava com quase 2 anos, ela se casou, né? Se casou com aquele que veio a ser o meu pai, né? Não foi pai de sangue, mas foi o meu pai do coração, que me criou, me deu todo o suporte. O meu pai, ele foi criado, assim, dentro do sistema da religião católica. Toda a família, de toda a vida, o pai dele, meu avô, bisavô, tataravô, veio do catolicismo. E quando eu estava ali por volta de 4 anos, né, caminhava ali para o catequismo, né, eu lembro que eu fugia e ia com a minha amiga para Adventista, com 4 aninhos. E aí eu comecei a frequentar, eu falei com minha mãe que eu queria ir, eu ia toda semana. Minha mãe nunca foi adepta à igreja, né, ela fala que ela queria em Jesus, queria em Deus, mas assim, não do jeito dela. E aí, quando eu estava com 7 anos, eles estavam em uma crise de relacionamento. Foi quando eles aceitaram Jesus. A primeira vez que meu pai foi à igreja, ele falou que ali era o lugar dele. Eita! E poucas vezes, na minha caminhada, assim, eu vi Deus transformar, assim, porque a transformação que Deus faz, geralmente, assim, é aquela coisa bem leve, moderada. Ele foi, assim, da água pro vinho do dia pra noite. Ele saiu de lá completamente transformado. Ele falou, é isso que eu quero pra minha vida. E ali, então, 3 meses depois eles se batizaram, mudou completamente a vida, se tornaram missionários com menos de 1 ano de batismo. Aos 8 anos eu me batizei também, desci as águas, aos 8 anos de idade. Eu lembro que na época, assim, boa parte das pessoas criticaram muito, né? Mas 8 anos de idade, né? Não é comum nas igrejas, né? Geralmente eles pedem uma idade acima de 12 anos... E como foi essa experiência para você? 8 anos de idade? 8 anos de idade, tô aí nem um dia longe da presença do Senhor. Glória! Meu Deus. Então, uma das perguntas que já vai ser matada aqui é se ela já saiu do meio... Não, né? Nunca. Dos meus 8 anos ali, a primeira vez que eu preguei também, eu tinha 8 anos de idade, meus pais começaram a se tornar missionários, né? Muito cedo. E eles faziam culto para crianças. Então, assim, compraram um sítio e tinha de 100 a 150 crianças por semana, né? No sábado, às vezes no domingo. E ali foi quando eu comecei, né? A primeira vez que eu preguei, comecei a falar para crianças. A minha primeira Bíblia, quem me deu foi o meu tio. E ali começou a nossa caminhada. Aos 13 anos, os meus pais, eles largaram tudo para trás, né? Eles receberam um chamado do Senhor. E assim, sabe o que é deixar tudo? Sim. A gente saiu, assim, com 2 peças de roupa. E a gente tinha assim, uma vida de mordomia muito boa. Sim. Mas Deus aí falou que ele queria provar o meu pai. Tornar ele um servo verdadeiro. E ele ia tirar tudo que nós tínhamos para que ele vivesse de fato aquilo que Deus tinha planejado para a vida dele. Para a vida dele. Aleluia. Então, assim, a gente deixou casa, roupa, sapato, escola. E começou a nossa caminhada cristã. Eu, só pegando um gancho, hoje eu estava falando com meu filho. Que Deus, quando deu para Davi o reinado, ele mandou, foi provas primeiro, né? Ele treinou ele naquele momento de pastoreado, matou Golias, depois foi perseguido para depois
receber a coroa. O Senhor, ele já não vai te dar a tua coroa, a tua vitória de cara. Não. Ele vai te provar para ver se você é merecedor dessa coroa. E é isso que aconteceu com teu pai. Não. Pode continuar. E aí, nesse período, foi um período muito difícil. Eu era adolescente, imagina um adolescente ali de 13 anos, né? Ter que deixar tudo para trás. Entrei em depressão, não vou falar que foi fácil, porque não foi, entrei em depressão profunda, né? A minha mãe ali com muita oração sobre a minha vida, ela conseguiu, assim, me tirar de 2 tentativas de suicídio, aos 14 e aos 15 anos de idade. Jesus. E ali eu lembro que, ao ver o desespero dela, eu prometi pra Deus. E eu era uma pessoa de oração, tá? Com 13 anos, já tinha feito um jejum de 7 dias de água. À base de água, sem colocar nada na boca. Eu era uma pessoa de oração, de Bíblia. Se você olhar o meu joelho, desde os meus 13 anos, eu não usava vestidos acima do joelho, né? Porque eu tinha muita vergonha, porque meu joelho era muito calejado. E então eu prometi ao Senhor, né? Que a partir daquele momento eu não tentaria mais contra a minha vida. Meu Deus, que forte. E eu comecei, então, a partir daquele momento, a ter uma experiência de como que é importante saber sobre saúde mental. Nossa. Dentro das igrejas, aos 15 anos de idade. Que foi de onde Deus me resgatou. Hoje eu entendo por que Ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo. Então, venho aí dessa caminhada de compreender, né, os sentimentos, porque a gente não pode espiritualizar tudo. Isso aí é a palavra-chave. A gente quebra aquele paradigma, né, de antigamente. Ah, você tem depressão porque está faltando Deus. Não é? Eu já escutei tanto isso, mas tanto, que você até, além da depressão em si, você se sente espiritualizada para baixo. Porque você mesmo falou, é uma pessoa contínua em oração. Só que eu sempre falo, nós estamos feitos de uma tricotomia, que é espírito, alma e corpo. E o corpo pode ter algum problema. A alma, ela fica guardado, gente, arquivado, tudo que você passou. Sim. A pergunta é, o que eu faço com aquilo que eu sinto? O que eu faço com aquilo que eu tô passando? Essa é a grande chave. Então, o espírito pode estar lá em cima, conectado 100% com Deus. Mas depois tem a alma e tem o corpo. E todos 3 precisam de manutenções dia a dia. É mais ou menos isso, não é? Exatamente isso, exatamente isso. Na minha abordagem, uma das primeiras perguntas que eu faço aos meus pacientes é: você possui alguma fé, né? Você crê em algo? Porque eu falo, eu trabalho com as 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Isso. Independente de qual seja a sua religião. Sim. Porque a espiritualidade, comprovada cientificamente, ela é uma grande aliada no tratamento da saúde mental. Então, pessoas que têm uma vida espiritual, foi comprovado cientificamente a melhoria de vida, né? E também a diminuição de ataques cardíacos. Nossa. Então, vamos entrar aqui nas perguntas, né? Psicanalista. Qual o papel importante? Porque tem psicólogo, tem terapeuta, tem psicanalista, né? No século XXI, hoje, você abriu o leque para todo tipo de cuidado que você se identifica. Então, não é falta de... porque eu não tô achando. Acha. Que o psicanalista, qual o papel do psicanalista na saúde mental? Só para a gente entender o que é uma psicanalista. Para desmistificar o que é dito, psicanálise não cura. Primeiro ponto. A gente não trabalha com a cura, mas com a compreensão dos sentimentos. O autoconhecimento. Eu estou sentindo isso por quê? De onde que veio? Então, a psicanálise ela não promete cura porque ela não cura. Mas ela te leva a entender, a se conhecer, a autoanálise, né? Então, as pessoas falam, chama quem é psicanalista de psicoterapeuta. Não é verdade também. Sim. O psicanalista, ele faz análise, ele não faz terapia. Sim. E a análise é o que? Através da fala. Isso. Eu conheço, né? Eu vou te conhecer através daquilo que você fala. Porque qual é a parte bela da psicanálise? Eu te escutar. Porque muitas vezes você fala aquilo que você não compreende. E é nessa escuta, quando você diz que eu falo, epa, para aí. Conseguiu entender o que você falou? Repete pra mim. E aí você... Sabe aquele que chamam de gatilho, de insight? Sim. É exatamente isso. Então, a psicanálise, ela te leva a
a essa abordagem do seu eu interior, né? É muito importante entender de onde que eu vim. Há uma grande crítica, né, de um cristão ser psicanalista, né? Porque eles vão arremeter ali a toda a história de Freud, sem entender que Freud também Sim. veio de um berço cristão. Sim. Mas quando você para, assim, para trabalhar a essência do indivíduo, do seu eu, da história de onde que ele veio, você consegue perceber do quão importante é isso também na Bíblia. Top. As gerações. Porque a palavra fala que a nossa geração importa, né? Os nossos antecedentes, de onde Sim. que eu vim. Quem foram os meus pais, os meus avós, os meus tataravós, tanto por bênção como por maldição, né? Que a Bíblia vai dizer que a gente Sim. alcança. E de forma analítica, Freud ele também traz isso. Sim. Porque ele vai dizer que os nossos antepassados têm padrões que a gente começa a repetir sem perceber. Por exemplo, nasce uma criança, aquela criança tem um certo hábito, por que daquilo? Sim. É verdade. Então, a análise, ela traz isso. Legal. A beleza. Gente, que maravilha! Estamos aqui com a Monique Dias, com um tema maravilhoso. E também conhecendo essa pessoa maravilhosa. Você falou sobre psicanalista. Existe a psicanalista normal. E qual a diferença entre buscar uma psicanalista cristã? Qual a importância para a gente que busca Deus, está no caminho, né, do Senhor? Porque é claro que todos podem buscar. Mas qual a importância, por exemplo, para mim, que sou cristã, já conheço a minha fé, conheço o Deus que eu sirvo, tá buscando alguém para me ajudar a trabalhar na minha mente, até porque é algo muito importante, alguém entrar na minha mente, porque de uma forma ou não, você vai mapear tudo aquilo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu falo. Então, qual a importância de buscar uma psicanalista cristã? O primeiro ponto é o charlatanismo, né? Eita. Tem muito charlatão aí divulgando trabalho. Então, você chega ali, uma pessoa que ela não tem estrutura emocional, ela não vai conseguir cuidar de quem chega doente. Se eu tô doente, como é que eu vou conseguir cuidar da sua doença? Dentro da psicanálise, então, a gente precisa estar acima de um nível superior, né? Para que eu consiga compreender a sua dor sem tomar ela para mim. Sim. Então, quando se trata... qual a importância de buscar um profissional que seja cristão? Eu acho que a primeira parte é a experiência. Uau. Se você chega para mim, você é cristão, se você chega para mim e fala assim, Deus falou comigo, eu vou compreender na hora que Deus de fato falou com você. Verdade. Se você busca alguém que não conhece esse Deus, vai falar, você tá louca. É Deus lá em cima, você aqui embaixo. Então, assim, a experiência que você tem no âmbito material, o bom psicanalista, ele vai conseguir trabalhar isso independente da sua religião. Mas quando você tem esse amparo, esse conhecimento de alguém que compreende, compartilha da sua fé, você consegue ir mais longe. Aleluia, gente. Que tema maravilhoso. Hoje nós estamos falando aqui sobre a importância da espiritualidade para a saúde mental, mas eu colocaria ao contrário. A importância da saúde mental para a espiritualidade. Porque se você estiver bem mentalmente, você tá bem para tudo. O que te aprisiona hoje, a cadeia que te aprisiona hoje é a mente. A mente, ela te leva a viver passados, a mente ela te leva a ouvir palavras que você não quer mais ouvir, mas a tua mente insiste. Então, assim, é libertador. Quando você tá bem mentalmente, você tá bem pra tudo, né? E eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, que é a Giovana. Obrigada. Giovana, você já passou e passa ainda, né, por alguns tratamentos. Sim. Você buscou alguém cristã para estar te ajudando, porque eu acho essa conexão que você falou muito importante, né? Porque já pensou eu ir para alguém que não serve o mesmo Deus que eu? Imagina a minha cabeça, eu acho que eu vou sair dali mais doente. Mas não é? Verdade. Fala para mim, você buscou alguém? Na verdade, né, eu tentei um pouco assim, eu busquei mesmo a Deus, primeiramente, entendeu? Porque eu já tava assim, me achando que eu tava no fundo do poço, meio desesperada, sem me conhecer, sem me entender. E aí eu encontrei, né, essa igreja que eu pertenço agora e comecei a me envolver.
E ainda passei, assim, durante o meu período logo que eu comecei aí, eu ainda enfrentei uns 2 meses de depressão profunda, né? Então, assim, eu acho, assim, que mesmo eu buscando a Deus, eu preciso, né, continuar meu tratamento. Mas eu já ouvi algumas pessoas falarem para mim, que o seu psicólogo é Deus, né? E não é dessa forma, entendeu? A gente que tem a doença, né, mentais, transtornos mentais, a gente entende que não é só a gente ser cristão, né? A gente tem que tomar a medicação, a gente tem que buscar uma ajuda, né? Sim. Porque é complicado. Gente, é aquilo que você falou, a gente não deve espiritualizar tudo. Já pensou? Eu tô com depressão, e a autoestima, gente, para quem tem depressão, eu sei porque eu também faço meu tratamento mental, né? Porque é muita carga, o nosso cérebro, hoje a gente vive numa síndrome de pensamento acelerado, né? Diz Augusto Cury no livro dele. E é verdade, a nossa capacidade mental não foi feita para absorver tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos um defeito enorme de querer abraçar o mundo. Sim. Nós temos esse defeito. Nós, por exemplo, mulher, né? Vou puxar pro lado da mulher, né, gente? Tem duas mulheres na mesa aqui. Mulher. Já começa porque a Bíblia fala, nós somos o vaso mais frágil, ou seja, nós somos mais fragilizadas emocionalmente. Verdade. Agora, aí depois vem o papel de mãe, de esposa, na sociedade em si, porque a sociedade te cobra por você ser cristão. E vai te apontar se você não fazer o teu papel de cristão. Então, a gente tem que se moderar em tudo que fala, tudo que veste. Chega em casa, você também tem que saber cuidar da tua família. Depois vai para o ministério. Ter tempo para fazer a obra de Deus. Você imagina, é tanta coisa. E aí, a nossa mente não está preparada para esse turbilhão de compromisso. E aí, a gente não pensa que Jesus tirava o tempo de solidão somente para orar. Ele se afastava das pessoas, porque eu amo pessoas. Só que eu entendia que ser forte era encarar o que eu estava sentindo, e na verdade não é. O que você tem nessa visão eu estou sentindo que eu estou exausta? Né? Burnout, né? Tem uma palavra em inglês que fala de desgaste emocional. Quando eu sei de verdade que eu entrei naquele caminho de desgaste emocional, quando eu preciso olhei para o lado, olhei para o outro, meu Deus, eu preciso de ajuda. Como eu sei? É uma das perguntas que me mandaram, eu achei muito interessante. Quando eu sei que eu preciso buscar ajuda? Eu acredito que em todo tempo. Primeira coisa é aprender a delegar. Aprender a delegar e entender que a gente não abraça o mundo. Sim. Se eu quero ser uma mãe, assim, excelente para minha filha, uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, eu vou ter que abdicar de alguma coisa vai ficar mal feita. Alguma coisa vai ter um pouco menos da Monique ali. Ministério, serviço. O ano passado eu tirei um período sabático para mim, uns meses sabáticos do ministério. Falei, olha, 3 meses, e são 3 meses para mim. A gente precisa compreender isso, parar com essa ideia, principalmente mulher, né, pela cobrança de que eu vou dar conta de tudo. Não dá, não dá conta de tudo. Daí nasce a ansiedade. Primeiro sintoma que nasce, a ansiedade. Daqui a pouco você tá gritando com o filho, você tá gritando com o marido, daqui a pouco alguém fala, com você, o mundo caiu. Nossa, mas fulano me tratou mal. Gente, eu não falei nada da minha vida com ela não, hein? Mas é desse jeito, esse mesmo, caminho, né? Eu acho assim também que um pouco a gente né, se torna cristã, mas aí a gente fica analisando, a gente é cristã, mas a gente tem os traumas, a gente tem as cicatrizes que a gente carrega, entendeu? Então isso alma, daí, né? Eu acho que isso daí é um fato, hoje eu tô na igreja, sou cristã, mudei muitos hábitos muita coisa mudou, graças a Deus, mas eu tenho traumas, eu tenho cicatrizes, entendeu? Para ser curadas ainda. Então, assim, não é, eu entrei na igreja e eu tenho uma fé e isso vai me curar. Não é dessa forma, não é tão fácil assim. Não. Primeiro sintoma, então, é a ansiedade, né? Ansiedade. Esse descontrole de gritar com o filho. Meu filho deve estar assistindo. Fazia muito.
Porque assim, você Isso é grita verdade, com o gente. filho, daqui a pouco você pensa, por que eu gritei? Não precisava ter gritado, ter se estressado. Vamos dar, por exemplo, hoje tá chovendo, né? A gente sabe que aqui em Vitória, qualquer coisa, o trânsito fica caótico. Daqui a pouco você, É verdade. vou me atrasar e tal, 5, 10 minutos. Parece que o mundo tá caindo. Então, esse imediatismo, sabe? É muita informação, é muito conhecimento, é muito desejo de alcançar, que tem adoecido. Que tem adoecido. Então, é o quê? Primeira coisa, aprender a delegar. Sim. O que você faz? Qual é a sua vida? Eu preciso ter um plano, ter um planejamento. Sim. Tem uma frase que diz que se eu falho em planejar, eu planejo falhar. Então, se o meu dia não foi planejado, aquele dia eu vou falhar em alguma área daquele dia. Sim. Então, a ansiedade vem aí como primeiro sintoma. Aí vou reconhecer como? Pela irritabilidade, a falta de paciência, a grosseria, começar a realmente não dar conta das coisas. Eu começo a lavar uma vasilha, não consigo, daqui a pouco tô queimando um arroz. Tô chegando atrasada na igreja, daqui a pouco o pastor tá pregando, não tô conseguindo prestar atenção no que tá falando, porque daqui a pouco eu tenho que ir, menino tem que colocar a criança pra dormir, porque amanhã eu vou acordar cedo, então o culto já passou 10 minutos do horário. Meu Deus, desse modelo mesmo. Então, assim, aprende a delegar, aprende a deixar assim, porque tem pessoas que têm, não vou falar que é toque, porque a gente não tá aqui pra diagnosticar, mas tem pessoas assim que têm, assim, um mal de não saber deixar pra depois algumas coisas. Nem tudo é imediato, nem tudo precisa ser feito naquele momento. Eu amo uma pia limpa, arrumadinha, mas tá tudo bem se naquela noite você não conseguir lavar as louças e ficar para o outro dia de manhã. Isso aí eu tenho que ser treinada, gente, porque eu tenho ansiedade. Então, assim, tudo pra mim é isso aí que você tá falando, imediatismo. Só que qual o problema da pessoa que fica assim? É que você quer que quem esteja no lado também seja assim. Então, começa aquilo que você falou, aquelas cobranças. Aí fala, mudou, por que eu gritei com a pessoa? Eu sou assim. Porque eu sempre fui elétrica, eu sempre fui ligar nos 220. E aí eu acho, quando, né, que a pessoa é obrigada a ser no meu íntimo. E aí vem aquela cobrança. E quando a pessoa não faz, por exemplo, aí vem os traumas. Porque junta-se tudo, né? Como você falou, o primeiro passo é a ansiedade, aí você começa a identificar. Aí já vem os traumas, aí já mexe com a alma. Por quê? Porque quem passou por problema de rejeição já acha que tá tendo um ponto ali, já não tá ligando pra mim. É desse modo, gente. A mente da gente, ela luta muitas vezes contra a gente se a gente não trata. Parece que um probleminha vira um problemão para quem tem ansiedade. Por isso que é importante nós estarmos com a mente saudável. Outra coisa que a gente fala muito, gente, eu sei que é um problema sério você tá com um problema na tua mente. Mas você imagina quem vive com a pessoa assim? Esses dias eu fiz um vídeo elogiando quem vive com a pessoa que tem depressão. Porque você não sabe se ela acorda bem, se ela vai acordar mal, se ela vai te amar, se ela vai te odiar. E eu, por exemplo, passei numa fase que eu tava afastando todo mundo sem perceber. Eu queria largar todo mundo. Eu queria me divorciar de ser mãe, divorciar do meu marido. Tô falando pra vocês da Rose Reis fora disso aqui. É um sentimento que eu tive. Isso aí é um sentimento humano. Que muitas das vezes a gente se cobra na espiritualidade falando. Meu Deus, eu tenho o Senhor, o que tá acontecendo? Eu acho que é um dos sintomas, né? Essa coisa de vir lá de dentro, aquela rejeição. E aí você vê... Qual o problema da gente ser humana e sentir? Mas também, qual a dica que você dá para uma pessoa que está vivendo com uma pessoa assim? Que eu acho importante. E depois eu quero fazer uma pergunta que chegou aqui para mim, que é muito importante, que é o papel fundamental da nossa carne, que é o nosso maridão. Então, primeiro ponto, né? Coitado de quem casa. Gente, eu falo coitado mesmo, assim. Ai, coitado do de meu quem marido. se casa com alguém que tem depressão. I love you more. Assim, porque assim, o outro acaba adoecendo. Meu Deus. O outro acaba adoecendo. Então, assim, é muito triste, porque o que passa na mente da outra pessoa é o que eu fiz, sabe? O que eu fiz? No que eu estou falhando? No que eu estou deixando faltar? Muito forte isso. Então, assim, é muito triste alguém que se casa com uma pessoa que tem depressão. Meu Deus. É quase assim, é quase que injusto com o outro. Porque assim, a gente tá ouvindo falar muito agora pós-pandemia, né? Esse período de pandemia que virou assim, deixou de ser tabu falar sobre saúde mental. Mas até então era tabu dentro das igrejas, dentro da sociedade. Até 6 anos atrás, fazer terapia era para quem tinha dinheiro. Verdade.
Quem não tinha dinheiro não tinha condições de fazer terapia, de forma nenhuma. Até hoje, psicologia é um curso de elite. Ah, é verdade. Então, assim, voltando aqui à pergunta, exige um cuidado muito maior do companheiro, né, de quem está, seja, vamos supor que homens também entrem em depressão, a gente fala mulher, nós estamos aqui falando entre mulheres, né? Sim. Mas o outro, ele tem uma carga emocional muito pesada. Gente, é verdade. Eu vi, na verdade, quem me passou isso foi meu irmão. Eu não sei se você ouviu sobre uma experiência de uma doutora, psicanalista, psicóloga. Ela se vestiu de homem e ficou, não sei se foi 6 meses ou 1 ano, passando por fazer um papel de homem. Porque a gente olha pro homem, ele tem que ser forte mesmo, tem que bater forte, porque homem aguenta, ele aguenta ouvir tudo. E não é, gente, o homem ele tem uma depressão rustida. A gente é emocional, a gente fala, eles não falam. Então, por ela ter passado por essa experiência de ter feito papel de homem, ela fez tudo que o homem fazia. Ela não aguentou terminar o período que ela determinou a fazer. Ela caiu em uma depressão profunda ao ponto de chegar ao suicídio. Não conheci essa história. Gente, eu fiquei assim... Hã? Aí eu preocupei mais ainda com meu esposo. Porque meu esposo, graças a Deus, para honra e glória de Deus, ele tem uma mente muito avançada nessa questão mental. Maturidade. A maturidade dele até me irrita. De tanta maturidade. Eu acho que Deus não poderia ter colocado eu no lugar a pessoa certa. Mas como você falou aí, coitado da pessoa que casa, coitado do meu marido. Imagina então o meu, né, que me conheceu no mundo, né, e uma pessoa que dançava, era muito alegre, e depois eu acabei, tipo, me isolando, né, de tudo. E ele, tipo assim, ele tem sido muito compreensível. Graças a Deus, né, louvado. E qual o papel fundamental do marido, né, em questão para levantar essa mulher que está com depressão? Porque tem homens também, a gente está falando de homens abençoados, mas tem homem que piora a situação. Sim. Eu conheço de gente que conversa comigo bastante. Também conheço. Então, qual o papel do homem sábio para ajudar essa mulher que está passando? Ajuda. Para quem é casado, vamos então falar dos homens sábios, né? Dos homens maduros. Ele vai conhecer a esposa que tem. Então, ele vai conhecer quando alguma coisa está fora do normal e que ultrapassou, né? Porque é normal, assim, você tem um dia ruim, uma semana ruim, mas ele começa a ver que aquilo tá virando rotina, é buscar ajuda. Mas qual o ponto que ele vê, assim, a minha mulher era... Porque como ele identificar que foi um dia ruim ou uma semana ruim pra já avançar pra depressão? Casa. Primeiro ponto, eu acredito que observar a casa. A ordem da casa. A casa verdade. está... como que ela está na ordem? É aquela ordem normal? Ou tá ficando muito bagunçado, não arruma mais cama, não lava mais vasilha, não lava mais roupa, não faz mais nada. Não é mais normal. Ou virou aquela excessividade de limpeza. Porque pode ser o inverso também. Aquela excessividade, assim, de que nada fica... nada, uma manchinha aqui, daqui a pouco tá pegando pano, limpando. Não, pisa aí que eu já limpei o tempo todo. Constante. No meu é assim, excessividade de limpeza. Excessividade de limpeza. Então, assim, o primeiro ponto é observar como que tá o comportamento da esposa ali nesses cuidados, né? Sim. Um outro ponto é o lado sexual, né? Porque a libido, sexualmente falando, ela vai embora. Ela vai embora. Coitado do homem de novo, meu pai. Lamparina apagada. Difícil. Vai embora. E, de fato. Aí pensa assim, o marido que quando a gente traz essa visão aqui pro cristianismo, né? Que o marido é o provedor. Ele trabalha, ele volta pra casa, a casa tá bagunçada, ou está arrumada demais, ele não pode nem sentar no sofá porque vai bagunçar o sofá. Ou às vezes ele tem que passar direto pro banho porque ele não pode sentar, porque tá meio sujo. É cansativo. É cansativo mesmo, porque meu marido passa por isso, gente. Eu sou muito, assim, organizada e eu não gosto de nada fora do lugar. E você acha que é em excesso, igual ela falou? Acho que é em excesso. Eu já chego em casa, se eu vejo alguma coisa fora do lugar, eu já chego colocando no lugar. Eu sou nessa vibe de... Hoje eu até aprendi um pouco me isolar. Eu vou pro meu quarto e tento fazer dali o meu mundo quando eu não estou bem mentalmente. Porque não é porque você faz tratamento que você todo dia tá na mesma vibe, bem, né?
Tem dia que eu acordo muito bem, mas tem dia que eu quero ficar isolada dentro do meu quarto e eu aprendi a respeitar meu sentimento. Porque às vezes a gente quer brigar, não pode, a não ser que fique uma coisa constante, aí não tem como, você tem que brigar contra aquilo que você tá sentindo. Ah, mas hoje eu não quero ver ninguém, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é você se conhecer. Conhecer o seu Eu limite. entrei nessa fase, porque antigamente eu queria fazer sala, não, eu tenho que ficar lá, eu tenho que ouvir. Isso para filho, para visitas que eu amo muito, tal, e eu me achava na obrigação, mas por dentro eu tava ali, eu não tô bem. Você olhava pra pessoa, a pessoa falava um negócio, eu falava, gente, tem coisa melhor para falar. É aquela irritabilidade dentro. Então eu aprendi realmente a me conhecer. Então, às vezes tá acontecendo alguma coisa lá em casa, amor, faz lá, deixa eu... Vou lá, falo oi, tudo bem. Às vezes, na hora de comer alguma coisa, eu como. Mas depois, gente, eu tô subindo, tá? Faço aquele papel. Mas eu aprendi a me conhecer. E é uma das coisas que me irritavam, assim, de eu quebrar o pau da barraca, que acabava com o meu humor, é chegar a ver as coisas bagunçadas. Até hoje, eu respiro muito. Não sou como uma mulher. Graças a Deus, todo dia, Deus tem me ajudado. Mas era uma coisa, assim, muito ruim. Porque meus filhos passavam por aqueles problemas. Coitados dos meus filhos, né? Por isso. Porque eu sou de uma forma, eles são de outras. Meu esposo, né? Então, assim, meu esposo levantava da cama. Por que você não arrumou a cama? Eu tenho um grande problema. Porque se eu levantar, já para fazer, eu tenho que ter a cama arrumada. Eu também. A mesma coisa. Não sei sair de casa sem arrumar a cama. É como se eu saísse, eu tava na rua Faltando e pensando na cama que não foi arrumada. A David Tuts, ela vai falar exatamente sobre isso. Arruma Sua Cama, né? É um livro aí best-seller mundial. Que, de fato, assim, você começa a organização do seu dia arrumando a sua cama. Quando que isso se torna um problema? Quando você sai, quando você precisa sair de casa sem dar tempo de arrumar a sua cama e aquilo te consome por dentro. Verdade. Aí já não é mais normal. Qual o nome do livro? Arrume a sua cama. Arrume a sua cama. Eu vou comprar esse livro. Vocês sabem que eu sou apaixonada por livro, gente. Quem quiser mandar um pra mim de presente, ó. Love. Gente, esse é um assunto extraordinário. Monique, assim, é claro que eu leio muito sobre, né? Porque eu tô me formando em terapeuta. Esse agora é meu último período de graduação. Louvado seja Deus. Porque é uma área também que eu amo. Meu sonho era fazer psicologia, mas, né? Rentabilidade não permitiu, é aquilo que você falou. E antigamente essas coisas eram muito fora de alcance. E graças a Deus por isso. Eu, na verdade, eu busquei mais para mim entender o que se passava na minha mente e para poder ajudar outras pessoas que também têm esse transtorno, né? Então, você está falando algo porque que eu passei, Deus, o Espírito Santo falou comigo um dia que eu me enjaulei na minha mente. E tudo para mim era ruim. Eu já acordava com tudo ruim. E aí, olha o problema da espiritualidade. Eu não via demônios, comecei a ver. Você imagina? Às vezes eu acordava com guerras espirituais, porque eu vi que o inimigo se aproveitou daquilo que eu estava sentindo e vivendo na minha mente. Porque a sua mente, grave isso que eu tô falando, quando a tua mente não é curada, o inimigo vai fazer questão de abrir as suas feridas. E quando eu entendi que eu estava aprisionada, foi tão libertador e o Espírito Santo, numa madrugada, eu sou uma mulher muito de oração na madrugada, e eu só orava me lamentando. Na verdade, eu não orava, vou corrigir, porque o Espírito Santo me corrigiu. Eu só falava, meu Deus, tadinho de mim. E eu falava tudo de ruim que eu passei. Oh, meu Deus, eu passei por isso. Eu já morei na rua. Por quê? Eu fui tão rejeitada. Que é isso, Jesus? Até que o Espírito Santo falou assim, pare de falar. Você não tá orando, você tá se lamentando. Isso não é oração. Aí eu falei, meu Deus. Oração é você falar com Deus sobre vida. Porque busca Deus em meias mortes, ele não está em meia morte. Ou seja, o meu lugar de sofrimento. Não adiantava eu clamar o nome do Senhor, porque eu não estava buscando a vida. Porque Deus, ele é o caminho, a verdade. Então ele falou assim, eu chego a arrepiar quando eu lembro. Começa a pedir sobre vida. Tudo que você quiser sobre vida, ele vai te ouvir, ele está na vida. E eu mudei a minha oração. E aquilo foi tão libertador. Tão libertador. Porque a gente não deve espiritualizar tudo, mas cuidado. Porque tem coisas que o inimigo vai aproveitar para te derrubar. Existe a depressão e existe a opressão.
A Isso aí. depressão é uma doença da alma, né? Do psique. A opressão é uma doença do espírito. Isso. Que é onde há possessões, que é onde o inimigo ataca, que é onde o inimigo, ele age. E as pessoas confundem os dois, né? Porque eu posso muito bem ser uma pessoa livre de espírito, uma pessoa voltada plenamente para Deus, Sim. e ter depressão. Porque a depressão, ela não me afasta de Deus. É apenas um lado psíquico meu. Diferente da opressão. A opressão é quando há possessão, quando há ataques malignos agindo no meu espírito. É verdade. Engraçado que quando eu tive esse momento de 2 meses, né, que eu fiquei recolhida mesmo dentro de casa, né, eu conversei com o meu patrão e pedi mesmo para ele, eu perdi a voz totalmente, ninguém encontrava a causa de eu ter perdido a voz, e o único lugar que eu conseguia ir ainda era a igreja, eu só ia na igreja, e assim, eu ficava em casa, geralmente o dia inteiro deitada, às vezes colocava algum podcast para escutar, né, e orava, e tipo assim, eu achava assim, na obrigação, meu marido tá trabalhando, eu tô, né, doente, mas eu tenho obrigação de ter a janta pronta e a casa arrumada, entendeu? Mas eu ainda conseguia ir na igreja, mesmo, às vezes muda, nem falava nada, mas eu conseguia ir. Gente, que interessante. Isso acontece mesmo, Nico? De acabar com a voz da pessoa? Sim, sim. Quando ela me falou, eu fiquei assim, gente, foi forte. Ela tem um testemunho surpreendente. Mas vamos entrar, esse é outro podcast. Acontece isso, então, de afetar de verdade o meu físico? Sim, tem pessoas que param de andar. Uau! Exatamente, pessoas param de andar por problemas emocionais. Isso, hoje, agora em pleno século XXI, comprovado, né? A neurociência, né? Tem a neuropsicanálise, que ela traz aí em aberto tudo aquilo que Freud falou há séculos atrás, né? Mais de um século atrás. Que é exatamente sobre isso, de como que a nossa mente, ela gera enfermidades físicas. As doenças assintomáticas que a gente vê, que não tem cura. Sim. Que ninguém sabe por que nasceu, de onde que veio. É Tudo da nossa verdade. mente. Uma coisa que eu peço muito quando chega alguém pra mim, né? Quando chega um paciente novo, pergunta, o que você assiste? Eu fico assistindo aqueles jornais sensacionalistas. Primeira coisa, para de assistir isso. Eu não assisto, não me faz bem. De fato, adoece a mente da pessoa. Sim, isso eu ouvi do psicanalista, não, do psiquiatra que eu ouvi isso. Ele falou, não assiste mais jornal, porque você já tá com as emoções negativas, né? Você vai assistir coisas negativas, aí você acaba fica mais ainda. Você pode ficar paralisado ao ponto de não conseguir sair de casa, você não consegue sair de casa daqui a pouco, assim, você acha que tá perdendo o movimento das pernas. E de fato já conheci pessoas de estarem na cama, acamados. Sim. Gente, é forte, ó. Eu quero agradecer você que tá mandando perguntas. Muito obrigada. Hoje a gente tá aqui com um tema maravilhoso, que é a importância da espiritualidade para a saúde mental. Então, me cobrando aqui, que você falou do homem sábio, mas não falou do homem tolo. Então, vamos falar, né, do homem tolo. Aquele que ajuda a potencializar mais a depressão da tua cônjuge, né? Da tua esposa. Então, vamos lá, né? Esposa, ou depois você pode falar também da mulher, né? Porque existe também a mulher que pode potencializar a depressão no marido. Primeiro ponto é que duas pessoas feridas que se casam, vão ferir uma a outra. Então, se dentro do meu casamento, né? Do casamento ali, tem um doente e o outro não tem maturidade para compreender que a esposa está doente, significa que o quê? Aquele marido também está doente. A tolice dele não vai ser falta de sabedoria, vai ser doença. O que vai ser tolice? Querer espiritualizar tudo. Isso é falta de oração, bora jejuar, impor a mão na cabeça, sai diabo. Aí é tolice. Aí é tolice. E isso, de fato, acaba agravando o problema ali da pessoa, né? Porque ela começa, então, a acreditar naquilo. A acreditar que não precisa de remédio, que não precisa de médico, não precisa de terapia, que Jesus tem todo o poder para curar. A gente não duvida disso, né? Que ele cura.
Ele cura. Mas existe coisas que a gente precisa passar aqui na Terra. É verdade. Eu tô com dor de cabeça. Por que eu tô com dor de cabeça? Não vou tomar um remédio? A pessoa tem um problema de coração, não vai tomar um remédio pro coração? Não vai tomar o remédio de diabético? Então, só porque só o transtorno mental tem que ser tratado de forma diferente. Inclusive, eu já fiz isso, tá? De tá indo na igreja e eu falar, não, o Senhor me curou, vou parar de tomar medicação. E eu ter 3 crises no mesmo dia. Nunca tinha passado por 3 crises no mesmo dia. Pra mim, foi muito complicado. A minha sorte é que eu estava perto de um posto de saúde. Olha o perigo de interromper o tratamento, né? Sem diagnóstico de alguém liberando você médica. de medicamento. Isso é uma coisa importante, né? Porque psicanalista, terapeuta não pode passar remédios, né? Não. Isso fica mais com o psiquiatra, né? Nem o psicólogo pode passar o remédio. Então, assim, quando você vê que tá muito grave aquilo que ela tá passando, porque tem coisas que ela vai conseguir fazer o tratamento com você. Mas tem coisas que você vê que já não é mais da tua competência, tem que ser com base de remédio. Quando você consegue diagnosticar isso? De 6 a 8 sessões, né? De 6 a 8 encontros, eu já consigo ali diagnosticar, né? Saber se eu vou conseguir de forma sozinha, né? Dar continuidade naquele trabalho, se eu vou precisar de alguém, de uma intervenção médica. Entendi. Gente, vamos explorar mais, né? Porque tem coisas aqui importantes. Tá chegando mensagens para mim aqui. Mas quando, não só eu que tenho depressão, mas quando, você acha importante, na verdade, foi uma pergunta aqui que chegou, que eu acho que eu entendi isso. Você acha importante, eu tenho depressão, um exemplo. Aí o meu esposo também ir fazer o tratamento junto comigo, já que você falou, porque aqui chegou assim, coitado do marido, mas o marido são mais fortes emocionalmente, porém eles não aguentam, eles não passam por tantas coisas que a gente passa. Super entendo, né? A gente até falou sobre essa carga que a mulher leva. Porém, eles ficam mais rustidos, mais calados em relação ao sentimento. Você não vê um homem falando, eu tô tão aflorado hoje, eu tô tão triste. Você não vê. Você vê um homem calado. O meu, por exemplo, fica calado. Você acha essa importância de buscar, às vezes, sei lá, uma família? Porque às vezes tem gente que tá muito grave, né? Eu já vi gente tentar suicídio, igual você falou, isso é sério. A preocupação daquela pessoa que, meu Deus, eu vou chegar em casa, será que a pessoa fez coisa contra si? Você acha importante essa família buscando ajuda junto com essa pessoa? Completamente. Eu passei o ano de 2022 inteiro estudando sobre a análise masculina. Eu queria migrar o meu nicho, né? Porque até então eu sempre trabalhei com mulheres, e mulheres, assim, em especial voltada para o público de mulheres cristãs. Sim. Que eu acho isso super válido. Especialista nisso. Exatamente. Gente, depois ela vai passar o contato, tá? Eu já vi vocês pedindo. Tá. Então, em 2022, eu vi uma necessidade, eu quis, né, mudar para o nicho masculino, não fiz isso ainda. E passei um ano, assim, inteiro estudando sobre a masculinidade. E eu digo, assim, que os homens, eles sofrem bem mais que as mulheres. Bem mais. Os homens, eles morrem mais cedo do que as mulheres. Se você for parar, assim, para analisar de um público geral, na estatística, os homens, eles morrem primeiro do que as mulheres. Porque há uma cultura mundial de, primeira coisa, o homem não chora. É verdade. A mulher, hoje tem essa cultura. Quer ver um exemplo? Você se sentiu mal, o que você fez com o seu chefe? Você chegou e... Eu falei algumas coisas pra ele. Você falou o que eu tava sentindo. Você acabou explodindo, você falou, né? Você pediu pra sair do serviço. Pediu pra sair do serviço. Seu marido, ele teria essa possibilidade? Se fosse ele? Forte, Jesus, é forte. Então, é porque foi muito engraçada a minha união com meu marido. Mas ela perguntou assim, se ele faria a mesma coisa. Tipo assim, chegar no trabalho, não tô me sentindo bem, quero ser mandado embora. Ou vou sair. Seu marido faria isso? Eu não sei, sabe? Eu acho o meu não faria. Eu já conheço o meu marido. Meu marido, ele passa... Não faria. Meu marido, ele passa cada brota, porque é a responsabilidade dele não deixar nada faltar em casa. Exatamente. Já pesa sobre ele. Então, assim, se falha... Eu tô falando de um grande homem, tá, gente?
se ele vê que tá falhando em alguma coisa, ele se cobra. Cara, eu sei que eu não fiz isso. Então, aquela cobrança não deixa ele sair. Ele passa cada perrengue. Eu acho que realmente ele não faria mesmo, não. Até porque já teve esses momentos de eu ter crises e ele ter que me buscar na rua, né? Eu não conseguir me movimentar, de eu ficar parada num lugar só chorando. É porque o homem não é emotivo, é aquilo que a gente tá falando, né? Eles guardam a emoção pra eles. Eles não explanam o que eles sentem. E nós, mulheres, a gente senta com uma amiga, vamos tomar um café, amiga? E aí a gente fala mal de marido, meu marido tá assistindo aí, meu marido me perdoa, ele já sabe, eu chego pra ele, ó, meu marido, foi só pra falar mal dos maridos. A gente fala do culto, a gente fala dos filhos, a gente troca dica de maternidade, Verdade. a gente troca de emprego, a gente migra muito fácil de uma profissão para outra, a gente tem essa facilidade maior porque o marido tá segurando as pontas. Eu tava aqui exatamente pensando nisso. Porque olha o peso deles. Se a gente chega a falar assim, meu trabalho não tá bom. Eles falam assim, pode ser, sai, ué. Porque eles já sabem da responsabilidade que vai manter a mulher até ela se estabilizar. Agora a gente não... não, vou sair, amor, do emprego, você... Oi, eu vou falar, oi, amor, como assim? Acho que eu vou chorar. Não consigo. Mas é esse peso, né? Eles não conseguem explanar o que eles sentem. E tem a responsabilidade de manter uma esposa com emoções afloradas, né? Os filhos, a responsabilidade de não deixar faltar nada da casa. Eu acho que é um papel fundamental de um homem saudável buscar ajuda também, né? A família em si, né? Porque, assim, se a mulher está doente, como eu falei lá no início, assim, aquele marido, coitado, ele vai adoecer também. E os filhos vão adoecer também. Para isso existe a terapia familiar. Meu Deus, forte. O que você daria de uma mensagem para quem precisa identificar? Chegou aqui para mim um seguinte... Primeiro vamos responder essa daqui, porque ela me mandou mais de uma vez. Quando eu devo me afastar dos deveres da igreja, ela botou igreja aqui, mas porque tem aquela responsabilidade, né? Eu tenho que ser ativa na obra de Deus, e tem que ser mesmo, tá, gente? Mas dentro do seu limite. Porque tem gente que todo dia tá lá. Tem gente que tá 2 vezes por semana, tem gente que tá 3 vezes por semana. É o limite de cada pessoa. E o pastor sábio, ele identifica a ovelha que tem, ele sabe que nem todos são iguais. Quando eu devo, se ela está perguntando isso, com certeza existe cargas emocionais dela, que ela já está afim de se afastar, e já está mexendo com ela, só não está tendo coragem. Quando eu devo me afastar? Então, primeiro ponto a ser analisado, é um problema ministerial? Eu quero me afastar somente ali da questão de algo que está acontecendo na igreja, aquela carga está pesada. Primeiro entender o porquê, né? Então. É emocional ou é ministerial? Porque às vezes, de fato, eu tô cansada, somente cansada ali de exercer aquela função na igreja, eu queria descanso, porque de domingo a domingo eu não consigo sair um domingo com a minha família, meu marido tá de férias, eu não consigo viajar porque eu tenho aquele cargo. Uhum. Então, aí é uma ação muito menos responsiva, né? Vamos falar assim, uma responsabilidade muito menor, né? De você chegar e se abrir ali com seu pastor, olha, pastor, eu quero ter um tempo de qualidade melhor, né? Para minha área de estudo familiar, ponto. Se for uma questão emocional, você vai ter vontade também de largar outras coisas, né? Sim. Você não vai querer estudar, você não vai querer ir para a igreja, você vai querer abandonar as coisas ali que te dão prazer. E aí, mais uma vez, também a gente conversar com a liderança, explicar ali o que está acontecendo e de fato, se recolher. Porque a gente sabe que ter um cargo ministerial na igreja exige muito. Tanto espiritual como emocional. Porque trabalhar com pessoas diretamente exige de você o quê? Uma saúde mental plena. Verdade. Se eu não tenho isso, eu vou estar doente, adoecendo, então, outras pessoas. Uhum. Nós falamos muito de família. Mas chegou uma pergunta aqui para mim. Obrigada pela pergunta, foi muito sábia. Qual o papel da igreja quando identifica que um membro teve a coragem de falar o que está sentindo? Qual o papel? Porque eu acho que começa pelo pastor, né? Que é o líder maioral da igreja, é o que está ali orientando a ovelha. Qual o papel da igreja em si, quando identifica que tem alguém com problema? Porque eu vejo muitos vídeos de comportamentos de pessoas que chegam na igreja e não dá nem um abraço. E eu tô falando porque eu já cheguei
me sentindo derrotada por dentro, e um abraço pra mim foi o que eu precisava. Muito importante essa pergunta, hein? Foi muito sábio. Nossa. Qual a importância? O acolhimento. Não vou falar o abraço, porque o abraço está muito ligado à linguagem de amor. Então eu tava muito me sentindo, eu precisava me sentir amada. Porque assim, se for alguém que não gosta de toque, ele vai querer o quê? Se isolar. Verdade. Vai querer Pode se até isolar. afastar ele da igreja, Exatamente, né? me deixa em paz. Eu só quero ir assistir o culto. Isso. Me deixa em paz. Não quero visita, ninguém me visita na minha casa. Meu Deus, É, tadinho do pastor. Não quero ninguém me ligando, não quero ninguém olhando pra mim na igreja. Vou ir pra igreja, vou assistir meu culto e vou embora. Por quê? Porque a linguagem dele de amor não é tempo de qualidade, não é toque. Então ele vai o quê? Vai buscar esse isolamento. Alguém que seja uma linguagem de amor de tempo de qualidade... Ai, nossa, tô depressiva. Cadê a igreja que não veio me visitar? Eu sou dessa, hein? Meu pastor lá na igreja Kairos, pastor Wesley. Cadê? Eu sou dessa, hein? Se eu falto 2 cultos, eu já quero alguém falando assim, por que você faltou, amadinha? Nesse ponto aí, Eu sou assim. essa igreja me acolheu muito bem, sabe? Se eu faltar, se ninguém me vê, sempre tem uma irmã mandando mensagem, Giovana, você tá bem? Até porque quando eu tenho crises, eu peço oração no grupo, né? Então, assim, eles têm me acolhido muito bem. Mas aquele ponto também que você falou sobre a gente fazer algo na igreja, eu, por exemplo, não pego nenhuma responsabilidade na igreja ainda, porque eu não me sinto, assim, às vezes nem sempre eu tô disposta aí, entendeu? Então, eu me cobro por não ter nenhuma responsabilidade, mas também eu sinto que não é o momento ainda para mim, entendeu? Pelo fato de eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Tá aquela linha tênue ali de tratamento ainda, né? Hoje você sabe que você não consegue abraçar essa responsabilidade. Você porque precisa hoje ter eu tô paz bem, com mas isso. amanhã eu não sei como é que eu tô. Aí vai que amanhã é o meu dia de fazer algo lá e eu não A pessoa é poder meio ir. volátil, enquanto ela entendeu? não se curou, né? Exatamente. Porque não quer dizer que é aquilo que você falou, não é? Eu tô curado. Eu estou muito bem. Nossa, tô na fase muito bem, mas não deixo de tomar meu medicamento, não fui liberada. Exatamente. Eu tô muito bem. Espiritualmente falando, né? A minha alma tá muito leve. Meu corpo também saiu, porque aquilo que a gente estava falando, o físico, né? Acaba apagando aquele peso que eu sentia, aquela falta de não querer. Eu tô muito bem, mas é aquilo que eu te falei. Eu comecei a me identificar, eu comecei a me descobrir. Eu comecei a dizer não para os meus limites. Você vai? Não, não vou. Não, você vai? Vou. Tô afim. Então, eu comecei a me conhecer. E luto para não cair de volta àquela prisão. Porque realmente é uma prisão. Porque por mais que você esteja em ambientes agradáveis, para você não está agradável. Terminando de responder a pergunta... Qual o papel da igreja, né? Eu falo que a igreja em si, se não for o pastor, né? Porque às vezes o pastor ali ele tem tantas outras obrigações, mas ele precisa transferir, né? Uma certa responsabilidade para alguém que trabalha ali diretamente nesse aconselhamento emocional. Alguém que vai saber identificar o fato a beleza, né, de ter vários profissionais dentro da igreja, alguém se voluntariar ali para trabalhar como psicanalista, como terapeuta, como psicólogo, para de fato conversar nessa parte de aconselhamento e compreender. Eu vou dar um exemplo assim da minha igreja, né? É uma igreja fundo de quintal, como algumas pessoas falam, porque realmente é em um quintal. Sim. Uma igreja assim aberta, toda verde, cheia de plantas, sem paredes. As pessoas chegam lá e ficam impressionadas. Legal. Vamos fazer uma visita. Vamos mesmo, hein? Qual é o primeiro ponto quando a gente percebe de alguém assim, falta culto, vai embora correndo de culto, aí fica com a cara fechada, passa e não cumprimenta ninguém. Então, daqui a pouco, não aconteceu alguma coisa? Como é que você tá? Aquela coisa assim de sem cobrança. Sim. Mas assim, querer te ouvir de fato. E a igreja, ela tem... As igrejas, ela tem pessoas, assim, que têm condições melhores, aí tem pessoas que têm condições precárias. E é muito importante o pastor identificar quem ele vai pedir para auxiliar aquela irmã, porque às vezes também a irmã tá com problema. E ela não vai conseguir compreender. Na verdade, a gente quer ser validada, né, em algumas situações, e a irmã vai lá e valida. Por exemplo, eu queria uma validação que eu queria largar meu esposo. Ela vai falar, larga mesmo. E que não sei o que. Eu ia largar. Você entendeu? Então, assim, é ter o cuidado até de escolher. Por isso que é bom ter profissionais, e o Senhor faz isso, né?
capacita pessoas, levanta pessoas. Eu sempre falo que cristão, ele não tem um passado, ele tem testemunho, né? Então é importante você passar aquilo que você passou, como que você conseguiu sair. Nós, infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está precisando de ajuda, aquela pessoa que realmente está se sentindo afogada, nos últimos suspiros. Não tenha medo. Eu acho que o primeiro passo para a melhoria de vida é ter a coragem de reconhecer que precisa de ajuda. Doença mental não é falta de Deus, sabe? Transtorno mental não é falta de Deus, depressão, ansiedade. São acúmulos, né? Acúmulos de desejo pelo futuro, de ânsia do passado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz do Márcio Micheli, que ele fala: passado resolvido, futuro decidido. Forte. Então, quando a gente resolve o passado, a gente decide de fato o nosso futuro. Buscar ajuda não vai fazer você menos espiritual, não vai fazer de você menos crente, muito pelo contrário. Vai fazer de você uma pessoa valente, forte, corajosa, de reconhecer. Gostaria de encerrar, então, com uma passagem que eu acho muito linda, né? Que foi uma das coisas que me motivou a trazer a questão da saúde mental para a Bíblia, na parte da análise, que é quando Jesus ele encontra Pedro, pós a ressurreição. Sim. Pedro estava pescando, e ele, então, pergunta para Pedro, né? Em um momento, Simão, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, te amo. E ele pergunta a segunda vez: Simão, filho de Barjonas, você me ama? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus, então, pergunta uma terceira vez: Simão, filho de Barjonas, você me ama? E a palavra diz que Pedro, então, ficou triste. E ele respondeu para Jesus: tu sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Naquele momento, Jesus estava levando Pedro a fazer uma análise. E é isso que um psicanalista faz. Te leva de volta ao passado para que você possa compreender o seu futuro. É forte. Então, não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar o autoconhecimento. Porque Jesus está no seu futuro e tem coisas maravilhosas. Assim como ele fez com Pedro, né? Sim. Siga-me que eu vou te fazer pescadores de almas. Então, é o caminho para seguir. Eu só consigo seguir a partir do momento que eu sei quem eu sou, de fato, em Deus. Ele é o caminho. E você só consegue andar nesse caminho quando você se encontrou. Quando você sabe quem você é em Deus e para Deus. Somos filhos do nosso Senhor. O caminho dele é um só. E eu entendo que o caminho dele é a verdade. Qual a verdade, Rose? Quando eu explano, coloco tudo para fora, aquilo que eu sinto. Aquilo que eu tô passando, aquilo que eu tô vivendo. Eu não guardo. Porque quando a gente tem uma outra pessoa para a gente poder dividir isso, claro, uma pessoa sábia em Deus, preparada, ela vai nos ajudar. Mas para isso você tem que falar toda a verdade. Tudo aquilo que você está sentindo. E ali, nesse caminho da verdade, você vai encontrar vida. Você vai reeditar tudo aquilo que você passou. E tudo que você passou, por mais que ruim, por mais que frustrante, por mais que depressivo, você vai entender que tudo foi um projeto do Senhor para que você ajudasse outras pessoas, assim como você está vivendo hoje, a encontrar esse mesmo caminho. Eu não posso falar daquilo que eu não vivi, mas aquilo que eu vivi, eu posso te orientar o caminho, o qual eu consegui encontrar em mim primeiro, para depois encontrar Deus. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei nem minha identidade, eu não tenho como nem eu saber quem é meu pai. E nós temos um pai que ele está disposto a retificar tudo aquilo que você passou, a reeditar tudo aquilo que você sente e transformar isso em um grande testemunho. E que o nosso Senhor, eu tô me arrepiando toda aqui, porque é tão importante isso, as igrejas saber que existem pessoas sentadas ali trabalhando na obra de Deus, mas sem Deus, porque elas ainda precisam de ajuda emocional. Por isso que muitas coisas acontecem e não acontecem. Porque quando você vai buscar a Deus, gravem isso, sem Deus, nada acontece.
Mas quando você sabe quem você é e faz para Deus e com Deus, não tem como não acontecer nada. Porque aonde Deus está, algo acontece. Amém. Então, Ele pode estar dentro de você. Porque o teu coração vai falar aquilo que você está cheio. Ele tem que estar dentro de você. Minando como uma fonte. Se você fala coisas ruins para outra pessoa, tá faltando Deus. Rose, não, mas eu busco Deus. Então tá na hora de você buscar um tratamento. Porque o teu coração tá cheio de amargura, tá na hora de buscar um tratamento. Como faz pra pessoa encontrar você? Monique, você foi uma pessoa muito usada por Deus aqui. Você pode ter certeza. Eu tô ouvindo tanta mensagem aqui, infelizmente não dá mais tempo. Mas passa seu contato para as pessoas poder, né, encontrar você. Você prega também, né, nas igrejas? Prego, Top. sim. Então, para você que quer ouvir uma pregação de uma psicanalista abençoada, tá aí o contato. Top. Fala aí o contato, rede social. 27 997 16 1265. Rede social muito fácil, Monique com QE PDF. Não tem como errar. Não tem, gente. Verdade. Repete aí o telefone mais pausadamente, porque estão pedindo pausadamente. Fala mais devagarzinho para anotarem. 27 997 16 1265. Monique Dias. Rose, não deu tempo de eu gravar. Me procure. A gente vai ter um outro momento e a gente vai falar voltado para homens. Foi o que me pediram aqui. 3 homens me pediram aqui. Maravilhoso. Ou seja, tem homem guardando sentimento aí para poder descobrir aqui o que tá sentindo. Se me chamar, eu tô pronta, hein? Não, já vamos marcar sim um próximo encontro. Nós, aqui no Rosecast, trazemos para vocês conhecimentos sempre em Deus e para Deus, para que você ande no caminho de verdade do Senhor. E nosso encontro sempre é a primeira segunda-feira de cada mês por enquanto, tá? A gente tá para fazer alguns ajustes que a gente poderemos voltar 2 vezes por mês, talvez 4. Mas, por enquanto, é a primeira segunda-feira de cada mês. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, neste momento. Eu quero agradecer a você que mandou perguntas. Eu quero agradecer você que depois vai assistir no canal de YouTube. Ali vai estar bem explicadinho, né? Para você olhar com calma, pausar, para gravar aquilo que ela falou. Também o contato dela. Eu quero agradecer bastante. Que Deus continue te usando plenamente aqui nessa terra para abençoar outras pessoas. Quero agradecer a você por ter colocado seu rostinho aqui, né? Eu que agradeço. Para perguntar, né? Para explanar também aquilo que você passou e passa. Eu quero agradecer a você que tem buscado conhecimento em Deus, porque o mundo perece por falta de conhecimento. E essa pessoa não é você, porque você tá aqui no Rose Reis Cast. Beijo estrelado no teu coração.